Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os abusos da lei de abuso de autoridade. Foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados o polêmico projeto de lei sobre abuso de autoridade. O projeto foi elaborado no Senado Federal, aprovado lá e encaminhado para a Câmara dos Deputados, sendo aprovado ontem. E ele está eivado de problemas. Não é que a gente não precise de uma legislação tratando especificamente sobre abuso de autoridade, apesar de termos já dispositivos legais que tratam sobre esse assunto na legislação brasileira. O problema é que muitos dos artigos dessa nova lei são problemáticos, porque eles trazem definições abertas, eles trazem conceitos ou termos que acabam permitindo interpretações elásticas, de maneira que o que nós podemos ter, na verdade, é uma lei que, no final das contas, em muitos casos, vai acabar tolhendo o trabalho da justiça, o trabalho de juízes, o trabalho de policiais e o trabalho do Ministério Público. Vejamos dois exemplos nesse sentido. O primeiro deles, nós temos um artigo nessa nova legislação que fala que o agente público, o policial, para sermos mais específicos, ele não pode algemar uma pessoa a não ser que ela manifeste resistência na hora de ser presa. Ora, como é que o policial vai saber que a pessoa não vai manifestar resistência? O policial já tem orientação de algemar a pessoa justamente para que no percurso rumo à prisão a pessoa não acabe surpreendendo o policial, manifestando uma resistência que obriga o policial a usar a força para detê-lo. Então, por isso, o policial normalmente algema aquela pessoa, porque ela não tem como adivinhar se aquela pessoa vai ou não manifestar resistência. Claro, tem alguns que de cara já manifestam resistência, mas tem outros que não. Então, se você estabelece agora que o policial não pode algemar a pessoa, a não ser que ela manifeste resistência, logo nós vamos ter muitos problemas na prática. Nós vamos ter policiais que, na hora de prender o bandido, não vão algemá-lo, isso pode dar até uma oportunidade de ele tentar escapar ou de proceder de tal forma a colocar em risco a vida de pessoas ali, inclusive do próprio policial. Nós vamos ter situações em que o policial vai conduzir aquela pessoa e em determinado momento do percurso aquela pessoa pode, enfim, manifestar uma resistência e causar problemas. Enfim, é algo que não é prático, que inclusive atrapalha a ação do agente público na hora de deter aquela pessoa que, por determinação legal, tem que ser detida, tem que ser presa. Mais um exemplo. O juiz, segundo o projeto de lei aprovado ontem, será penalizado se ele decretar uma condução coercitiva que seja considerada descabida. Ok. Mas o que é exatamente uma condução coercitiva descabida? Quando é que o juiz vai poder entender que a condução tem que ser coercitiva ou não? Claro, em algumas situações a coisa é nítida, está claro, está transparente que é necessária uma condução coercitiva, mas às vezes não. Às vezes ele vai simplesmente interpretar. E aí, por essa interpretação, ele pode ser condenado porque ele, de repente, determinou que fosse uma condução coercitiva. A própria pessoa que sofre essa condução coercitiva, ela não vai sofrer nenhum problema se ela se conduzir de forma a atender àquilo que está sendo pedido, a dar aquele depoimento que precisa ser dado, enfim. Por exemplo, quando o juiz determina que um determinado indivíduo tem que dar um depoimento, estabelece que a coisa tem que ser feita com condição coercitiva. Condição coercitiva não significa dizer que necessariamente aquela pessoa vai ser maltratada. Nada disso, que vai ter alguma violência, nada disso. A pessoa pode simplesmente dizer sim, eu vou, e aí os policiais esperam ele vai lá então, dá o depoimento e depois volta e não acontece nada. Enfim. Agora, quando você coloca descabida, isso abre a margem para interpretações
as mais elásticas possíveis, de maneira que o trabalho do juiz fica complicado. E isso, inclusive, pode ser usado por uma pessoa que é culpada para prejudicar aquelas pessoas que estão trabalhando na investigação, o Ministério Público, o juiz da operação, os policiais que estão colocando em execução aquela operação, enfim. Esses são só 2 exemplos que evidenciam o fato de que esse projeto de lei de abuso de autoridade está repleto de oportunidades de abusos para pessoas que estão querendo confrontar as autoridades públicas. E outro problema também é que esse projeto de lei foi aprovado ontem de uma forma que realmente traz indignação para aquelas pessoas que acompanham os procedimentos dentro da Câmara Federal. Porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele simplesmente desprezou, ignorou os pedidos de dezenas de parlamentares para que houvesse voto nominal, quando a legislação da Casa, da Câmara dos Deputados, estabelece que se você tiver um número de, se não me engano, 31 pessoas, pelo menos, que peçam voto nominal, você tem então que estabelecer aquela votação de forma nominal. E nós tivemos muito mais de 31 pessoas levantando as mãos ali, pedindo para que o voto fosse nominal. E o Rodrigo Maia simplesmente ignorou aquelas pessoas e fez a votação sem ser de forma nominal. O que significa que a gente não fica sabendo quem votou no quê. Quem votou a favor ou contra a aprovação daquele projeto de lei. A gente sabe que a maioria votou a favor da aprovação. Mas quais foram os deputados que votaram contra? Quais foram os deputados que votaram a favor? Porque você sabe que quando a pessoa fica sabendo, quando a população fica sabendo que determinado parlamentar votou a favor de uma lei que, no final das contas, vai facilitar a vida de pessoas envolvidas com corrupção, então essa pessoa tem chances enormes de perder votos, de ter dificuldades para ser reeleita. Então, você faz uma votação em secreto, sem ser nominal, porque aí a coisa fica mais cômoda, você fica sem saber exatamente quem foi que votou contra e quem foi que votou a favor. Você tem até uma ideia de quais são as pessoas que votaram contra, quais são aquelas que votaram a favor. Mas quando o voto é nominal, isso fica claro, isso fica evidente. Às vezes a gente tem até surpresas, a gente encontra pessoas que a gente imaginava que iriam votar a favor votando contra. E vemos pessoas que a gente imaginava que iriam votar contra, votando a favor. Então, é importantíssimo que o voto seja nominal. Agora, o presidente Bolsonaro pode vetar esse projeto de lei. Aliás, ontem nós vimos uma campanha na internet para isso. No Twitter ontem, no Trending Topics do Brasil, em primeiro lugar estava o quê? Veta Bolsonaro, justamente em relação a esse projeto de lei aprovado ontem. E o presidente não precisa vetar tudo, basta ele vetar aqueles artigos que são os mais problemáticos. E se o presidente tem alguma dúvida quanto a que artigos são mais problemáticos, é só ele consultar um especialista que está ali do lado dele, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que foi um juiz que trabalhou nessa área penal, criminal muito tempo, esteve à frente da Operação Lava Jato lá em Curitiba, ele era o juiz da operação em Curitiba, e ele passou por todas as situações. Então ele vai poder dizer pela prática para o presidente o que nessa nova legislação prejudica ou não o trabalho daquelas pessoas que estão fazendo investigações. Então, se o presidente parar para ouvir o Sérgio Moro nesse momento, ele vai poder, inclusive, colocar os argumentos necessários para justificar o veto que ele vai fazer. O veto pode ser total, o que eu acho até desnecessário, porque tem algumas coisas boas nesse projeto de lei aprovado de abuso de autoridade, tem artigos ali que são importantes, mas, como eu disse, tem muita coisa ali que é prejudicial. Então, ele é mais indicado vetar parcialmente e, através da ajuda de bons conselheiros como o Sérgio Moro, principalmente ele pode elaborar uma excelente justificativa para o veto desses artigos mais polêmicos. E ao vetar esses artigos mais polêmicos, o que é que vai acontecer? O projeto volta para a Câmara. E aí a Câmara vai ter que rediscutir o assunto. A Câmara pode, inclusive, derrubar o veto do presidente, mas para derrubar o veto do presidente, tem que apresentar uma justificativa forte
para responder às justificativas do veto presidencial. Por isso a importância de a justificativa do veto presidencial ser forte. Porque se for uma justificativa bem elaborada, forte, contundente, vai forçar a Câmara ou a aceitar o veto do presidente ou para derrubá-lo, ter que elaborar uma justificativa muito mais forte, o que vai ser difícil. Eu imagino que vai ser difícil. Logo, eles vão ter que fazer algumas alterações nesse projeto de lei para que então o presidente possa definitivamente sancioná-lo. Outra coisa, voltando para a Câmara, o voto vai ter que ser de qualquer jeito nominal. Se antes haveria a possibilidade de ele não ser nominal, e não era para ter sido de outra forma, era para ser nominal pela quantidade de pessoas, de parlamentares que pediram para que ele fosse nominal, agora na volta, por lei, a votação tem que ser nominal. Aí não pode fazer de outra forma. A legislação determina que seja voto nominal. Voto da Câmara para derrubar veto presidencial tem que ser nominal. E a escolha do novo PGR, hein? Do novo Procurador-Geral da República? Bolsonaro disse que a escolha está complicada, porque ele está procurando um Procurador-Geral da República que seja ideal para que não atrapalhe os trabalhos do governo. Porque se você tiver um PGR que seja opositor do governo, vai atrapalhar todo o trabalho do governo, na área de meio ambiente, na área de infraestrutura, enfim, numa série de áreas, o governo vai ter problemas. Então tem que escolher bem esse PGR. O problema é que toda vez que o presidente vai escolher o PGR, todos os candidatos se apresentam como se estivessem absolutamente alinhados ao pensamento do presidente. E a gente sabe que não é assim que a banda toca. Esse alinhamento é apenas um alinhamento aparente, provisório, para garantir que seja o nome daquela pessoa aprovado, e logo depois que a pessoa assume, então ela vai revelar realmente os seus reais posicionamentos sobre vários assuntos. Então, o Bolsonaro tem que ter cuidado para que ele acabe não escolhendo um cavalo de Troia. Daí a importância de você ver aqueles nomes fortes, os mais fortes candidatos, e analisar o passado deles, o passado recente, né? Ver qual tem sido o posicionamento deles nos últimos anos em relação àquelas áreas que são áreas nevrálgicas para o governo federal. E eu creio que o presidente Bolsonaro está fazendo isso, está fazendo um pente fino nesse sentido, e justamente por causa disso ele está encontrando dificuldades para poder escolher esse PGR. Alguns têm um lado forte, são procuradores que combatem a corrupção, mas noutras áreas estão aquém, né? Acabam sendo influenciados ideologicamente por argumentos de linha progressista que acabam se chocando com o posicionamento do atual governo. Então, você já elimina esses candidatos. E aí você tem outros candidatos que, de repente, estão, vamos dizer assim, com disposição para assumir uma linha que esteja de acordo, em concordância com o posicionamento do governo federal em várias áreas, mas que, por outro lado, não são confiáveis em relação a essa necessidade de se combater a corrupção no Brasil, porque são pessoas que são suspeitas de estarem ligadas a gente dentro do sistema que está tentando, por exemplo, combater a Lava Jato. Então veja que a escolha é complicadíssima. Daí a importância de você, de eu, de nós orarmos pelo presidente nessa questão para que ele escolha bem, para que a escolha seja perfeita, para o bem do governo, acima de tudo, para o bem do nosso país. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa Cristão e o Mundo e eu quero lembrar você de assinar o canal, assinar também o site da TV CPAD para que através do canal nosso no YouTube, o CPAD Vídeo, e através do site TV CPAD você possa receber notificações avisando que temos um novo programa no ar. Eu também convido você a compartilhar o conteúdo desse canal para que mais pessoas possam ser abençoadas por esse material que nós produzimos com o objetivo de abençoar a sua vida, ok? Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você. Até lá.
último ano, a Senami, Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus no Brasil, investiu em 50 projetos de evangelização. É isso mesmo. E o desafio continua. Campanha Eu Faço Missões 2019. Você doa R$10, investe nos projetos do Reino de Deus e concorre a vários prêmios. Uma passagem para Israel, um cruzeiro com direito a acompanhante, uma bolsa de estudo integral na EMAD Nordeste, 10 cursos de missões à distância na EMAD, além de 2 motos 0 km. Anote aí, você tem até o Dia Nacional de Missões, domingo, dia 8 de setembro, para doar e divulgar em sua igreja a campanha Eu Faço Missões 2019. Detalhes no senami.org.br ou 21 3351 5456. Realização Senami CGADB. Apoio CPAD.